Boa noite, queridos, a paz do Senhor. Quero te convidar a estar aqui mais uma vez ouvindo a palavra do Senhor. Aproveita, se você não é inscrito no canal, se inscreva. E aproveita também para mandar essa mensagem para outras pessoas que você ama. Vamos orar e falar com Deus? Fecha os teus olhos, abaixa a sua cabeça. Pai querido e amado, nós louvamos o Teu nome, bendizemos o Senhor e declaramos que somos Teus filhos, somos amados do Senhor. Queremos nessa hora estar atentos a ouvir a Tua palavra, a estar atento a todo o ensinamento dito pelo Senhor. Papai, me usa como Tu queres, me dá, Senhor Jesus, clareza em tudo que for falar. Toda a tentativa do inimigo de trazer distração, de trazer confusão, eu quero, em nome de Jesus, já repreender. Pai, em nome de Jesus, Tu és bem-vindo aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Quero compartilhar uma palavra com vocês e eu pus o seguinte tema: você tem uma voz, você não é um eco. Você pode repetir comigo? Eu tenho uma voz. Eu não sou um eco. O eco nada mais é do que uma reverberação do próprio som. E você vai entender o porquê que eu pus esse tema. E se você puder abrir a sua palavra em Gênesis, no capítulo 1, o primeiro versículo da Bíblia fala sobre o princípio de todas as coisas. Capítulo 1, no verso 1 e 2, diz assim a palavra do Senhor: No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Oh, glória a Deus! Havia o Espírito de Deus que estava ali pairando, cuidando da terra, mesmo, como diz no verso 2, ela sendo sem forma e vazia. Você há de convir comigo que Deus faz tudo perfeito. Tanto é que se você ler o capítulo 1 inteirinho de Gênesis, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era muito bom, não é assim? Mas por que nesses primeiros versículos a palavra de Deus diz que a terra estava e era sem forma e vazia e havia trevas sobre a face da terra? Eu queria que você acompanhasse comigo no livro de Isaías para entender o que é que aconteceu entre o capítulo 1, verso 1 e o capítulo 1, verso 2. Aqui dá uma grande lição para que eu e você aprendamos que a Bíblia é cheia de entrelinhas. Então vamos lá, em Isaías, abra comigo, Antigo Testamento ainda. Isaías no capítulo 45, no verso 18, diz assim: Porque assim diz o Senhor que criou os céus, o Deus que formou a terra. Para um pouquinho aí. Aqui nós estamos no versículo 1 do capítulo 1. Continua, que a fez e a estabeleceu. Ele não a criou para ser vazia, mas para ser habitada. Eu, o Senhor, e não há outro. Entenda, aqui existe uma grande chave. O Senhor Deus criou a terra e criou para que ela fosse habitada, para que ela não fosse nem estivesse vazia e muito menos um caos. Mas aí você vai me perguntar, pastora, tudo bem, então qual é a explicação por que é que ela estava um caos? Então vamos lá, em Isaías 14, vai um pouquinho para frente. Isaías 14, no verso 12, diz assim a palavra de Deus: Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que enfraquecia as nações,
Tu dizias a ti mesmo: subirei ao céu, elevarei o meu trono acima das estrelas de Deus e me assentarei no monte da congregação, nas extremidades do norte. Subirei além das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Você consegue entender sobre o que estamos lendo? Aqui tem a ver com a vida e a queda de Satanás. Ele estava ali no lugar alto, mas o seu coração se encheu de orgulho e ele quis ser igual a Deus. E ali diz, no verso 15, diz: contudo, serás levado ao Sheol, ao mais profundo do abismo. Aqueles que olharem para ti te observarão, pensarão e dirão: este é o homem que fazia estremecer a terra e que abalava os reinos? Verso 17, era ele que fazia do mundo um deserto, destruía suas cidades e impedia que seus cativos voltassem para casa? Consegue entender que as entrelinhas de Gênesis estão escritas aqui em Isaías, aonde Satanás, ele que foi expulso do céu, ele veio para a terra para tornar a terra um caos. Essa não era o que Deus tinha planejado, não era o que Deus tinha planejado para a terra, mas aconteceu que esta queda veio a ter o seu acontecimento. E Satanás, ele é especialista em trazer caos, em trazer bagunça, em trazer confusão. Então, nesta noite, querido, que em nome de Jesus, nas nossas vidas, o que está caos, o que está caótico, o que está confuso, o Senhor Jesus, o Senhor Deus, colocará em ordem em nome de Jesus. Volta lá para Gênesis e diz mais no verso 3, disse Deus. Repete comigo assim, o Senhor Deus diz. Ah, querido, hoje eu e você vamos entender que a palavra de Deus é viva, verdadeira. Ela é uma voz que ecoa sobre as nossas vidas, mas ela não é um eco a ser seguido por Satanás. Quando Deus fala, disse Deus, haja luz e houve luz. No verso 4 diz que Deus viu que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Deus nunca se calou. Deus sempre fala. Ele continua dizendo para nós: você é amado de Deus, você tem valor. A vida de Jesus, o sacrifício dele naquela cruz, não foi em vão. Foi por você, foi por amar a sua vida que ele se entregou. Então Deus continua falando aos nossos corações, através da sua palavra que é viva, é verdadeira, e hoje está trazendo separação entre luz e trevas. Como eu te disse no verso 3, haja luz e houve luz. E eu queria que você entendesse o que está acontecendo nesses primeiros versos do capítulo 1. Na verdade, essa luz que Deus está falando não é a luz que você pode acender através de um interruptor ou uma luz que vem através do sol ou da lua. Sabe por quê? Porque no verso 14 diz assim: e disse Deus: haja luminares no firmamento celeste, para fazerem separação entre o dia e a noite. Sirvam eles de sinais tanto das estações, como dos dias e dos anos. Sirvam eles de luminares no firmamento celeste, para iluminar a terra, e assim foi. Eu sei que você é uma pessoa muito inteligente, você vai entender o que está sendo dito aqui. Deus, quando fez a primeira separação, foi entre luz e trevas.
Isso tem a ver com conhecimento. Isso não tem a ver com uma iluminação, não tem a ver com claridade, mas tem a ver com conhecimento. Deus estava falando, aqui está um caos, aqui está uma bagunça. Eu preciso fazer a separação do que é meu, do que não é meu. O que é luz e do que é trevas. Por quê? Porque no livro de João, no capítulo 8, no verso 12, Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus não está falando, olha, você vai me seguir e você nunca vai andar no escuro. Na verdade, Jesus está falando, eu sou a luz do mundo porque eu sou o conhecimento da verdade. Ele é a própria verdade. Por quê? Porque Satanás não há verdade alguma, nele só há mentira. E essa mentira tenta permear as nossas vidas, nos enganando. E hoje, a luz do conhecimento entre o bem e o mal vai entrar na sua vida, fazendo esta separação para que você entenda que voz você está ouvindo, que voz você está proferindo, ou se você está ecoando o que Satanás tem colocado na sua mente, tem colocado no seu coração. Amém? Deus nunca vai falar algo que venha trazer confusão. Deus é Deus de ordem. Deus é Deus de ordem. Se Deus não tivesse aberto a boca no início, no princípio, no Gênesis, a terra continuaria sem forma e vazia. E disse Deus, haja luz, conhecimento sobre eu e sobre você, em nome de Jesus. Preste bem atenção, Satanás, ele estava ecoando na terra, trazendo confusão, trazendo caos. Mas a voz de Deus deu um basta. A voz de Deus paralisou aquele caos e disse, haja luz. Comece a colocar tudo em ordem. Comece a fazer com que as coisas sejam colocadas no lugar. A palavra de Deus nos ensina isso. Em nome de Jesus, queridos, que teu coração hoje possa entrar em ordem, possa entrar em alinhamento com o que Deus tem para você. E toda mentira, todo eco que vem do inferno para trazer sobre a sua vida dúvida, medo, paralisação, angústia, depressão, que ela cesse agora em nome de Jesus. Amém? Palavra de Deus no livro de Hebreus, no capítulo 11, no verso 1, diz que a fé é a certeza das coisas que não se veem. E a convicção daquilo que a gente espera. O que você espera? Tenha fé, creia, vai acontecer. Deus vai alinhar o plano dele com a vontade dele sendo perfeita, boa e agradável para a sua vida. E você vai viver milagres em nome de Jesus. Queridos, se você entendesse que você tem uma voz profética, uma voz que com fé aciona o mundo espiritual para mudar as circunstâncias ao seu redor, você vai ser uma bomba no meio da sua família, mas para o lado positivo, uma bomba no meio do seu trabalho, para trazer paz, alegria, para trazer esperança para aqueles que perderam a esperança. Temos que parar de ecoar a voz do inimigo. Temos que começar a dar vazão à voz de Deus nas nossas vidas. E aí eu penso em algumas histórias e eu queria relatar para vocês. Não vou ler, eu vou só citar, mas eu creio que o Espírito Santo de Deus vai falar ao teu coração. Você lembra da história de Gideão? Gideão estava malhando trigo, amassando trigo num lagar, num lugar de fazer vinho. Por que ele estava ali? Ele estava escondido, ele estava temeroso por um exército que viria contra ele. E ali, com medo, sozinho, se sentindo derrotado porque eles vieram de uma derrota, ali, o anjo do Senhor aparece e fala assim, ei, Gideão,
Homem valente, o Senhor é contigo. Sabe por quê? Porque dentro dele ecoava uma voz do inimigo: você está sozinho, você é medroso, você é um derrotado. Mas Deus mandou um anjo para declarar a voz de Deus sobre ele: ei, você não está só, eu estou contigo, você é valente. Qual é a voz que você está ouvindo? A voz de Deus ou o eco do diabo? Que essa noite seja uma noite de destravar na sua vida. Que você consiga discernir a voz que você está ouvindo. Aí eu me recordo da vida de Jeremias. Você lembra dessa história? Ele está ali e de repente vem um anjo e fala assim: ei, o Senhor é contigo. E ele fala: eu sou um menino, eu não sei nem falar. Agora, esse era o eco do inimigo sobre a vida de Jeremias. E Deus bradou: eu te constituo sobre as nações e reinos. Sabe o que é isso? É autoridade, é governo. Às vezes a gente está se sentindo um nada, às vezes a gente acha: a minha casa está uma bagunça, os meus filhos estão no mundo, eles não querem vir para a igreja. Ainda que o eco de Satanás esteja permeando na sua vida, brade, deixe Deus bradar a voz dele através de você. Fale profeticamente. Declare sobre os seus filhos, declare sobre a sua casa: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto da vide, ainda eu assim exultarei no Deus da minha salvação. Queridos, hoje é noite de nós sairmos desse eco. O eco nada mais é do que uma voz que vai e volta, vai e volta. E muitas vezes nós estamos assim, dentro de nós mesmos. Ai, eu não consigo, eu não sei, eu não posso. Que em nome de Jesus, a voz do Senhor, que é poderosa, entre fazendo separação entre luz e trevas, em nome de Jesus. E aí eu me recordo do último personagem bíblico, que é Davi. Davi nada mais era do que o menor da sua casa, o mais moço, não era homem de guerra, estava ele cuidando das ovelhas do seu pai, quando Samuel foi ao encontro daquela família para encontrar um que seria ungido para ser estabelecido como rei de Israel. Naquele momento, ele vai até a casa de Jessé e Jessé apresenta todos os irmãos, menos Davi. E num dado momento, Davi, apacentando as ovelhas, não estava naquele momento na casa. Jessé fala: olha, já apresentei os meus filhos. E Samuel pergunta: não tem mais nenhum? Ou seja, aquele pai havia se esquecido do seu próprio filho. Ele falou: tem Davi que está cuidando das ovelhas. Seu pai só o vê como um apacentador de ovelhas, nem o considera como um filho realmente, para mostrar a Samuel. E naquele momento, Deus fala: eu não estou procurando por aparência, eu estou procurando por um coração segundo o meu coração. Queridos, nessa hora, ele manda chamar Davi, e ali Deus fala: é este que é para ungir. E Samuel unge a Davi. Mais uma vez, a voz de Deus sendo declarada na vida de um rapaz que mal passava por cuidador de ovelhas. E eu queria ler com você esta passagem que vai nos mostrar mais uma vez
sobre o eco que tenta calar a voz do próprio Deus. 1 Samuel, se você puder abrir a sua Bíblia, em 1 Samuel, no capítulo 17. Aqui vou contar um pouquinho da história para nós não ficar muito longo. Você lembra da passagem de Davi e Golias. Naquele momento, os irmãos de Davi estavam ali no fronte de batalha, sendo treinados, mas Davi continuava no pasto, cuidando das ovelhas do seu pai. E no verso 4 diz assim, do capítulo 17: Então saiu um guerreiro do acampamento dos filisteus, cujo nome era Golias, de Gate, que tinha 6 côvados e 1 palmo de altura. Era um homem grande, era realmente um guerreiro que amedrontava na sua aparência, e aqueles homens tinham sim temor e medo daquele filisteu. No verso 8 diz assim: Ele então parou e gritou às tropas de Israel: Por que armastes a batalha? Não sou eu filisteu e vós, servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que me enfrente. Naquele momento ele aparece diante daquele exército e manda chamar alguém que seja à altura, né? Para que possa lutar contra ele. No verso 9 diz assim: Se ele puder lutar comigo e me matar, seremos vossos servos. Mas se eu o vencer e o matar, sereis nossos escravos e nos servireis. E o filisteu disse mais: Desafio hoje as tropas de Israel, mandai-me um homem para que nós dois lutemos. Aqui há o confronto. Aqui Golias está dizendo: vocês não têm alguém que seja a minha altura. E no verso 11 diz o quanto eles temeram. Quando ouviram estas palavras do filisteu, Saul e todo Israel ficaram muito desanimados e apavorados. Vamos pôr aqui Golias como aquele inimigo, como a voz de Satanás, aquele que anda ao derredor, tentando fazer com que a nossa vida seja paralisada. Nesse momento, o inimigo se levantou e trouxe sobre o povo desânimo e apavoramento. Quantos de nós temos vivenciado problemas nas nossas vidas e estamos ficando desanimados, apavorados, amedrontados? Que hoje essa história que você tanto ouviu faça sentido e que você entenda que você é uma voz profética, sim, no meio da batalha, aonde você está, para declarar quem é Deus na sua vida, em nome de Jesus. No verso 16, diz assim: Durante 40 dias, de manhã e à tarde, o filisteu se aproximava e se apresentava para a batalha. Foram alguns dias? Não, foram 40 dias. Foram só 40 dias? Não, foram 40 dias de manhã e pela tarde. O inimigo, ele não está brincando de ser inimigo. Ele está ali para te derrotar. Ele está ali para causar na sua vida um apavoramento, um amedrontamento, um desânimo. O que é que tem feito isso na sua vida? Comece a se questionar. É um diagnóstico médico? É uma palavra lançada do seu patrão? Ou do seu marido? Ou da sua esposa, dos seus filhos? Ou de alguém que está superior a você e que te coloca numa posição inferior? Queridos, nesta noite, entenda que as palavras, elas ficam às vezes ecoando de dia e de noite,
para te fazer desistir. Davi foi ordenado ao seu pai, naquele momento, a levar comida aos seus irmãos. E nessa passagem você vai ver que Davi vai levar comida e encontra essa situação onde o inimigo, Golias, está ali todos os dias falando: ei, levante alguém contra mim, levante alguém que seja capaz de me derrotar. Olha o verso 23. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro do exército filisteu de Gate, aproximou-se e os desafiou como de costume, e Davi ouviu isto. Aqui há uma chave que muda toda a história. Davi era um menino que cuidava de ovelhas. Ele não foi trabalhado e muito menos aprontado para ser um soldado. Ele somente cuidava das ovelhas de seu pai. Mas quando ele ouviu a afronta que aquele Golias, que aquele inimigo dizia sobre o exército de Deus, ele não pensou duas vezes. Ele falou: olha, eu vou para a batalha, eu vou lutar com este gigante. No verso 24 diz assim: quando todos os soldados israelitas viam aquele guerreiro, fugiam deles apavorados. E diziam: viste aquele guerreiro que veio? Ele veio para desafiar Israel, o rei vai recompensar. E assim você vai lendo a história, você vai ver que eles estavam ali querendo falar quem vai lutar, mas todos muito amedrontados. E no verso 33, porém Saul disse a Davi: tu não poderás lutar contra esse filisteu, pois ainda és moço, e ele é guerreiro experiente desde a mocidade. Percebe? O temor estava ali. Aquele que se levantou para dizer: eu vou lutar, o próprio Saul, o rei, disse: não vai não, você é muito moço. Você não vai dar conta, não. Eles estavam ali ouvindo o eco de mais uma vez o inimigo e até aquele que era o rei dizer: você não vai conseguir, você vai morrer, ele vai acabar com você. O que será que nós estamos ouvindo na nossa mente, no nosso coração? Nós não vamos conseguir, você não vai dar conta, você é um derrotado. Que em nome de Jesus, esse eco se cale na sua vida, para que a voz do próprio Deus brade em seu favor, para que você vença as lutas que você tem que vencer em nome de Jesus. Nesse momento, o próprio Saul, rei, diz que ele não iria conseguir. Sabe o que isso quer nos dizer? Que a voz contrária não é só o inimigo, a voz contrária é o reino natural, porque pelo natural nós não venceremos. Nós temos que entender que tudo que faremos, tudo que proclamaremos será sobrenatural. A voz profética não é uma voz natural. A voz profética ecoa e fala o que Deus quer que falemos. No verso 34 diz: então Davi disse a Saul: teu servo cuidava das ovelhas de seu pai, e sempre que vinha um leão ou um urso, tomava um cordeiro do rebanho, eu o perseguia, o matava e arrancava-lhe da boca do cordeiro. Quando ele tentava me atacar, eu o segurava pela barba e o feria até matá-lo. O teu servo matava tanto o leão como o urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles. Ele afrontou o Deus de Israel. Ele afrontou o exército do Deus vivo. E Davi disse mais: o Senhor que me livrou das garras do leão,
das garras do urso, me livrará da mão deste filisteu. Então Saul disse a Davi: vai, e o Senhor seja contigo. Percebe que nesse momento, Davi, ainda que pequeno, ele declarou: o Senhor vai à frente. O Senhor que me livrou, que me fez ser vencedor, Ele vai guerreando a minha batalha e Ele vai vencendo a minha luta. Sabe por quê? Porque Davi declarava: Ele não afrontou a mim, não afrontou os meus irmãos, não afrontou a tropa de Israel. Ele afrontou ao exército do Deus vivo. Queridos, quando nós entendermos que tudo que o inimigo tem feito, ele tem feito não para nós, mas contra o nosso Deus, as batalhas serão ganhas, porque é Deus quem vai à frente. Jeová Sabaote, Deus da guerra, Ele vai à frente, guerreando por mim e por você, em nome de Jesus. Amém? Que nessa noite você entenda que você é uma voz profética dentro da sua casa. Você é uma voz profética dentro do seu trabalho. Aonde você andar, quer seja dentro de um ônibus, quer seja a pé na rua, quer seja dentro de uma padaria, que a sua voz seja profética, uma voz que clama e que proclama a vinda de Jesus, a vitória do nosso Deus, em nome de Jesus. Que toda mentira do inimigo, todo falatório, todo eco que Satanás tenta trazer, como tentou trazer na vida de Davi, dizendo que ele não ia conseguir, dizendo que ele era pequeno, dizendo que quem era ele para vir contra um guerreiro com pedras e paus. Nós sabemos quem era Davi. Davi era filho do Deus vivo e verdadeiro. Amém? E no verso 47 desse mesmo capítulo 17 diz assim: e para que todos que aqui se ajuntaram saibam que o Senhor salva, não com espada nem com lança, pois a batalha é do Senhor, e Ele vos entregará em nossas mãos. Nesse momento, o gigante cai por terra com uma pedrinha, mas essa pedra é poderosa para destruir o inferno, e essa pedra se chama Jesus. Queridos, em nome de Jesus, que você receba essa palavra no seu coração, que a voz que está dentro de você, ela é profética, que você cale o eco do inimigo sobre a tua vida, sobre a tua casa, e que você comece a proclamar em fé: tudo o que Deus tem para você há de acontecer em nome de Jesus. Traga à existência o que não existe e viva por fé e convicção em nome de Jesus. Amém? Quero orar por você. Você puder, fecha os teus olhos. Vamos declarar que nós nos arrependemos por todo o eco que estamos declarando, mas que hoje nos apropriamos dessa voz profética em nome de Jesus. Pai, nós louvamos o teu nome, bendizemos o Senhor e declaramos, Senhor, que tu és rei sobre as nossas vidas. Te pedimos perdão, ó Deus, por momentos aonde vivemos, ó Pai, o medo, a circunstância, o desânimo, e permitimos que o eco do inimigo fique ali, ecoando na nossa mente, no nosso coração, trazendo desistência, desânimo, angústia. Pai, em nome de Jesus, hoje nos apropriamos de uma voz profética, de uma voz que declara, ainda que não esteja vendo, mas crendo que o Senhor já venceu todas as nossas batalhas. Obrigada, Senhor, por esta oportunidade que o Senhor nos dá de aprender mais e mais da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, glória a Deus. Você foi abençoado?
Aqui nós temos uma notícia para você. Este foi o nosso último culto de quarta-feira online. Glória a Deus por isso. A partir de junho, nós teremos às terças-feiras um devocional. Nos acompanhe, mas às quartas nós iniciaremos presencialmente um discipulado e também reuniões de intercessão. Nos acompanhe através do Instagram da Casa Restaurada para ficar atento às datas. E eu te abençoo em nome de Jesus. Participe conosco do Louvor Financeiro. Para depósitos bancários, acesse a conta corrente disponível em sua tela ou o QR Code. Para transferências Pix, acesse oferta@casarestaurada.org. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. 2 Coríntios 9:7. Agradecemos sua participação e que Deus te abençoe.